Josué 20. As cidades para fugitivos. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel: escolha algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, eles o deixarão ficar na cidade e lhes darão lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí, poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivo, escolheram Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Criate-Arba ou Hebron, na região montanhosa de Judá, a leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó. No deserto escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer matasse alguém, podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era jogada ali na presença do povo da cidade. Josué 21. As cidades dos levitas. Os chefes das cidades dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de toda a tribo de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar, e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo ao de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias de coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes de sacerdote Arão, receberam 13 cidades da tribo de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias da tribo de Efraim e de Dan e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da metade da tribo de Manassés que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades da tribo de Judá e de Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo da família de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Criate-Arba. Arba foi o pai de Aná, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivesse matado alguém. Deram também a cidade de Libna, Jati, Estemoa, Olom, Derbir, Aim, Jutá e Bet-Semes, com seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com os seus pastos aos sacerdotes que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era das cidades para fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezé, Kibzaim, Bet-Horon com seus pastos, ao todo 4 cidades. Na tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Eltec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades: Taanac e Gat-Rimon, com seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Beesterá, com seus pastos. Da tribo de Sacar, eles receberam 4 cidades: Quisião, Daberate, Jarmute e Enganim, com os seus pastos. Da tribo de Asser, eles receberam 4 cidades: Misal, Abdon, Elcate e Reob, com seus pastos. Da tribo de Naftali receberam a cidade de Quedes, na Galiléia, com seus pastos. Quedes era uma cidade para fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amote-Dor e Cartã, com seus pastos. Ao todo,
3 cidades. As várias famílias de Gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as cidades dos Meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joquenão, Cartá, Dimna e Naalau, com seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezé, Jaza, Quedemote e Mefaat, com seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade, com seus pastos. Ramote era das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os Meraritas receberam também Maanaim, Esbom e Jazé, com seus pastos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim, o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados, e, quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Jó 30. Essa gente zomba de mim e me ataca. Mas agora, homens mais moços do que eu zombam de mim. Os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas, que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Têm de morar em barrancos medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são enxotados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles, eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam, e chegam até a me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou, e por isso, furiosos, eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado, a minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com crueldade. Agora já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. De noite os ossos me doem muito, a dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda e não me respondes. Eu oro a ti e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, me persegues com todo o teu poder, fazes com que o vento me carregue numa tempestade violenta, me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos, porque atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada a não ser pedir piedade. Por acaso não chorei com as pessoas aflitas? Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Eu peço ajuda. O meu coração está agitado e não descansa, só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Atos 13, verso 26. Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês, não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós, de fato. Os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador. E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. Mesmo assim, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E, embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, pediram a Pilatos que mandasse matá-lo.
Depois de fazerem tudo o que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora, para nós, o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje me tornei o seu pai. E foi isto que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometia Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: Tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus, depois morreu. Foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês que zombam de Deus. Fiquem espantados e morram, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que falavam com eles e animavam todos os que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: Era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Mas, como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não-judias da alta sociedade convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. E para finalizar mais um devocional, vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, obrigado, Senhor, porque se mostras fiel e verdadeiro, Pai. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Então hoje, Pai, vou me lembrar de tudo que o Senhor fizeste, Pai, e vou louvá-lo por quem Tu és. És fiel, confiável e ainda continua a fazer coisas maravilhosas, Pai. Não há ninguém como o Senhor. Sim, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa saúde, pelo nosso respirar, ó Pai. Porque sem isso, ó Pai, não poderíamos fazer nada no nosso dia, Senhor. E Tu nos dá o fôlego da vida para continuar Te louvando e Te engrandecendo. É assim que eu te oro, te agradeço, em Teu santo nome. Amém.